Nos regimes democráticos, são os parlamentos a representação popular, sejam as câmaras municipais, as assembleias legislativas em cada estado, como a Câmara Federal e o Senado, no caso específico do Brasil. Tocqueville já separou os poderes quando diz que são dependentes e harmônicos entre si. Em razão da crise ética e moral por que passa a política brasileira no momento, em alguns momentos já ocorreram conflitos entre, sobretudo, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. Na semana que passou, por exemplo, o STF suspendeu pela segunda vez o julgamento com relação à imunidade dos parlamentares. Isto porque, segundo determina o regimento do STF, é preciso, em casos específicos como esse, que haja pelo menos 6 votos, de um lado ou do outro. E até a semana que passou, estava em 5-4 para não permitir que as assembleias estaduais pudessem, por exemplo, refazer uma ordem de prisão exarada pelo STF. É para discutirmos o conflito entre e a independência entre os poderes que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Este programa vai ao ar aos domingos, originalmente às 23 horas, com reprise às segundas e sextas-feiras às 22 horas. Mas você pode também acompanhá-lo pelo canal do YouTube. Para debatermos este e outros assuntos, nós temos hoje as participações dos nossos debatedores, convidados especiais, os professores doutores. Martônio Monte Alverne, professor da Universidade de Fortaleza, que vem hoje para primeira vez para nos ajudar a raciocinar e refletir sobre esses temas. O também professor da Unifor e procurador do município, doutor Rômulo Leitão. O professor e historiador Rui Martinho Rodrigues, da Universidade Federal do Ceará. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você assinante apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com o primeiro bloco do programa Observatório. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Para você assinante que ligou agora, o programa recebe hoje as participações dos nossos debatedores e colaboradores, os professores Rui Martinho Rodrigues, Rômulo Leitão e Martônio Monte Alverne. E eu quero começar o programa, desde já agradecendo pela colaboração dos senhores, colocando esse tema objeto do editorial de abertura com relação ao conflito entre os poderes. Na semana que passou, pela segunda vez, o STF suspendeu a decisão, que é muito aguardada nesse instante pelo Brasil inteiro, sobre a questão da imunidade parlamentar. E se aplica às assembleias estaduais e às câmaras municipais, o que se aplicou, por exemplo, às câmaras federais, de poder as assembleias reformar ou não uma decisão em relação, por exemplo, ao mandado de prisão de um parlamentar. Ultimamente, se convencionou chamar, e introduziu-se na democracia brasileira, o que se convencionou chamar de judicialização da política ou politização da justiça. Estamos, parece, diante de um quadro que compõe, que consubstancia este conflito. Eu queria começar aqui essa discussão colocando esse tema para os senhores. Doutor Martônio Monte Alverne, qual é a sua percepção sobre esse problema e qual a perspectiva que nós temos aí em relação à decisão do STF? Olá, meu caro Arnaldo, muito obrigado pelo convite, cumprimento os colegas, professor Rui Martinho, professor Rômulo Leitão. E essa é uma pergunta, na minha avaliação, Arnaldo, que é relativamente simples de responder, de uma resposta, que nós encontremos facilmente uma solução. É óbvio
A Constituição Federal diz isso de uma maneira muito clara, ou seja, que há necessidade da autorização da Casa Legislativa para a chamada prisão em flagrante por crime inafiançável de parlamentar. E por uma questão de simetria constitucional, já que nós temos no âmbito estadual as Assembleias Legislativas, e isso também se dá no âmbito da Assembleia Legislativa. Então, me parece muito pouco haver o que discutir. Isso não é uma questão do Supremo Tribunal Federal estar discutindo alguma coisa. A pergunta que eu acho que nós também temos que enfrentar é: por que isso acontece hoje? Isso acontece hoje porque desde o golpe de dezembro de 2016, também patrocinado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a nossa Constituição deixou de valer. Nós só temos parte delas que valem. A Emenda Constitucional 95, por exemplo, ela tirou o núcleo dirigente da Constituição, suspende por 20 anos os gastos públicos de uma Constituição intervencionista. Portanto, é uma Constituição que tem a sobreposição da Constituição econômica sobre a financeira. E o que é que fizeram? A financeira para atender, claro, o mercado sobre a econômica. Então, isso atinge o núcleo da Constituição. O Supremo nada disse a respeito disso. Depois, agora nós temos a reforma da Previdência. Aliás, isso é interessante, né? Porque é uma das poucas vezes em que se faz uma reforma para tirar direitos. Nem a ditadura militar fez isso. Somente um governo, que não tem nada a perder nem a ganhar, porque tem quase 100% de reprovação, poderia fazer isso. Então, o Supremo Tribunal Federal está discutindo isso, me surpreende, porque a Constituição é clara. Os deputados, sejam eles federais ou estaduais, e os senadores, de acordo com a Constituição, só podem efetivamente ser presos depois da manifestação da respectiva casa. Não há o que discutir a respeito disso. Essa provocação da Procuradora-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, porque a Assembleia do Rio de Janeiro estaria comprometida, é absurda isso. Ou seja, não cabe a ela decidir isso. O Supremo Tribunal Federal já não tinha o que decidir. É claríssimo o que a Constituição diz. Professor Rui, o STF está julgando, na verdade, 3 pedidos com o mesmo tema. O do Rio de Janeiro, o da Assembleia Legislativa do Mato Grosso e a do Rio Grande do Norte. Porque ambas aplicaram, pela simetria, o mesmo que ocorreu na Câmara Federal. Ou melhor, no Senado Federal, em relação ao senador Aécio Neves. Eu queria a sua análise, a sua percepção sobre isso. Aplica-se, pelo raciocínio do professor Martoni Monte Alverne, é muito claro, se vale para o maior, tem que valer para os menores. As assembleias passariam a ter esse mesmo direito. Qual é a sua percepção? Na oportunidade... Lembrando que foi 5-4. A Assembleia está perdendo esse direito por 5 votos a 4 até que se reúna durante essa semana. Na oportunidade do voto do Celso de Mello, ele deu uma aula, como sempre, uma aula muito brilhante sobre isso. E disse com muita clareza que não podemos entender que o parlamento do Estado seja inferior ao parlamento federal. Ou que leis federais sejam superiores a leis estaduais. Elas têm competências específicas, mas não há uma hierarquia entre elas. O que há é que no mundo inteiro há uma tendência para a judicialização da política. E essa tendência é mais forte no Brasil. Isso surgiu porque a democracia deu garantias, e é bom que tenha dado ao judiciário, e o judiciário se vale dessas garantias para intervir. Isso também acontece, principalmente no Brasil, porque o legislativo está muito fragilizado, muito desmoralizado, e porque o próprio legislativo se omite de muita coisa, embora o judiciário não seja uma instância supletiva do legislativo. Se o legislativo não toma uma decisão, não cabe ao judiciário agir como um órgão supletivo. Aliás, quando o legislativo não toma uma decisão, temendo a reação do eleitorado, eu entendo que isso é um veto tácito. Não caberia ao judiciário agir supletivamente. Mas tem mais coisas aí. Há um clima cultural e político no mundo que vem sendo chamado, à falta de um nome mais adequado, de pós-modernidade. E a pós-modernidade se caracteriza por uma tendência a um relativismo acentuado e por uma indefinição das formas e dos limites dos conceitos. Então, aquela concepção de um raciocínio linear, e hoje o raciocínio linear já está virando palavrão por causa desse relativismo, de que deveria haver um sistema de freios e contrapesos e que os poderes deveriam ter competências distintas
para que isso funcionasse harmonicamente, isso começa a ficar meio borrado, né? E se usam algumas razões realmente procedentes, como, por exemplo, dizer que uma interpretação literal pode ser absurda, uma interpretação literal de uma norma, e realmente isso acontece. E como aquela história do bêbado que eu tenho repetido aqui, que tentava subir no cavalo se valendo de um santo e de outro, quando se valeu de todos os santos, deu um impulso muito forte e caiu do outro lado, né? Então, se nos libertamos de uma literalidade que pode levar ao absurdo, de um literalismo, estamos indo para um outro extremo. E isso pode até dar muito certo em país sério, onde, por exemplo, se você diz que há um controle concentrado em que uma corte constitucional pode declarar até uma emenda constitucional inconstitucional, mas que isso é usado com muita parcimônia. No Brasil está sendo feito a toda hora, com um certo abuso, e eu acho que isso se deve a esse momento de crise, se deve a muitos fatores, principalmente a esse momento de crise do Legislativo. Agora, a Assembleia do Rio de Janeiro cometeu um certo deslize, que foi muito comentado nos votos de vários ministros, principalmente do Marco Aurélio. Não caberia à Assembleia expedir um alvará de soltura. Ela tinha que comunicar, ela tinha que comunicar ao judiciário: olha, nós não estamos dando licença para vocês fazerem isso. Mas expedir o alvará de soltura é uma competência do judiciário. Então houve um erro de forma. Houve um erro de procedimento. Não é de mérito? De mérito, entendo que não. Professor Rômulo, além de advogado, procurador, professor de direito, o senhor é doutor em ciências políticas. E eu quero colocar nessa perspectiva da ciência política. Se os parlamentos são, por natureza, em qualquer regime democrático, a expressão mais pura, porque representa, portanto, o detentor do poder originário, que é o voto, um vereador é eleito pelo voto popular, da mesma forma que um deputado estadual, que um deputado federal e que um senador. Aplica-se, portanto, pela percepção da lei da simetria, como mencionou o professor Martoni Monte Alverne. Os mesmos poderes, as assembleias e as câmaras municipais, o STF, deve caminhar nessa tendência? Bom, primeiro uma retificação, sou doutor em Direito Constitucional. Sim. Foi só um complemento. Eu disse só que você tem formação em ciência política. Eu queria cumprimentar o professor Martoni, o professor Rui, Arnaldo Santos. Eu queria fazer primeiro um resgate do posicionamento do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Essa regra que hoje está sendo relativizada ou pisoteada, ela tem quase 30 anos. A Constituição de 1988 já estava a regra lá das imunidades parlamentares, como secularmente está. Como esteve em todas as Constituições. Em todas as Constituições. Desde Só para falar dessa. O que acontece é o Supremo Tribunal Federal está moldando de uns anos para cá o sistema político. Eu vou fazer só uma rápida recapitulação aqui. Infidelidade partidária. O parlamentar perde o mandato se mudar de partido. Aumentou o número de partidos, porque criando-se um partido novo, não estava dentro da regra, da vedação do... Cláusula de barreira, mesma coisa. O Supremo decidiu e nunca foi aplicada, porque o próprio Supremo depois mudou a posição. Essa questão, o que eu estou querendo chegar ao seguinte ponto, antes de responder a pergunta. Foi o Poder Judiciário que criou esse problema que a gente está vendo aqui. E é ele que está tentando resolver sem ter condições de resolver. Ou seja, há uma regra, a regra foi relativizada para afastar o deputado Cunha, que não se entra no mérito se ele deveria ser deputado ou não, a gente tem mais ou menos uma posição. O Teori falou em direito extraordinário. Situações excepcionais. Excepcionais. A questão é, situações excepcionais para mudar regras postas na Constituição... Essa excepcionalidade não seria arbitrariedade? Completamente. A partir de questões que dependem de 11 pessoas, né? De decidir qual é a excepcionalidade ou não, por mais legitimidade que tenha. Então, o que é que eu vejo? No momento em que você aplica, porque a questão jurídica, sem querer entrar em juridiquês aqui, a questão jurídica é a possibilidade, por conta de uma reforma do Código de Processo Penal, de medidas cautelares, que inclusive afastamento de mandato, que se aplica para servidor público, há uma discussão se aplica a mandatário. Aplicou-se essa regra para afastar mandato, para proibir de sair de casa, no caso do Aécio Neves, e houve uma reação do parlamento. No caso específico, a reação só se deu para valer com o Senado Federal, quando da aplicação de medidas ao senador Aécio Neves.
O Supremo, por 6-5, voto Minerva da ministra Carmen Lúcia, deu ao Senado Federal a atribuição de relaxar a prisão ou relaxar as medidas cautelares. Com isto, quem acompanha o direito constitucional e a política sabia-se que imediatamente ia haver um efeito em todas as assembleias estaduais. Cascata. Um efeito cascata, a palavra é essa. Então, era esperado. Era esperada essa reação. Fez-se a reação, como o professor Rui Martins colocou, com exageros. E aqui a gente está falando por enquanto, de direito. Não obstante a má qualidade das pessoas que estão envolvidas nessa questão jurídica, seja na Assembleia no Rio, seja no Senado Federal, seja no Mato Grosso, onde for, é uma questão é um problema que o Judiciário criou e não está sabendo resolver. E na melhor das hipóteses, vai resolver com uma contradição muito séria que vai ser, eu tenho quase certeza que o voto do ministro Barroso vai ser contra as Assembleias Legislativas, então vai ficar um 5-4, um 6-4. No máximo vai ficar 7-4 ou 7-5 com o ministro Lewandowski, que eu realmente não sei como ele vai votar. Também no seu Barroso, mas em tu, pelo discurso um tanto moralista, acredito que ele vai votar nesse sentido. Então, na melhor das hipóteses, vai ficar o Supremo Tribunal Federal com a contradição exposta, uma fratura exposta de contradição para a comunidade jurídica. Eu queria acompanhar aqui o raciocínio do Rômulo, só para pegar e dizer, Arnaldo, rapidamente o seguinte. À vontade. Debatam entre si. Esse questionamento, por ocasião do julgamento do senador, da apreciação do caso do senador Aécio Neves, na verdade ele foi comprovador de 2 pesos e 2 medidas, tanto do Senado quanto do próprio Supremo Tribunal Federal. Porque quando se houve o mesmo com o senador Delcídio Amaral, ou seja, essa ponderação não houve, relativamente ao afastamento e à prisão. Ou seja, tanto o Senado, tanto o Supremo determinou, como o Senado votou logo na mesma maneira. Essa separação entre afastamento ou eventual prisão, isso veio acontecer com o senador Aécio Neves. O que já prova a disfunção republicana das nossas instituições. Mas, sobre aquilo que você falou, eu me lembro muito bem, aqui nessa casa, na Câmara Municipal de Fortaleza, o debate quando da Constituinte Municipal, a Lei Orgânica Municipal, nada mais é do que a Constituição do município. O professor Rui falou aqui, e com toda razão, não há hierarquia entre Estado, União e município, porque são competências diferenciadas. Esse debate veio aqui, a respeito da imunidade dos vereadores, que eu sou favorável e defendo isso. Porque o vereador, mais do que ninguém, o vereador está próximo da tensão política. O vereador está próximo do problema que acontece na cidade. Ou seja, então, ninguém mais do que ele precisaria dessas garantias. Mas a Constituição, apesar de haver assimetria, de haver um poder legislativo no âmbito federal, no âmbito estadual e no municipal, a Constituição não estendeu essas garantias de imunidade para os vereadores. Só a formal. E na cidade? Só material, a formal. Ou seja, nas cidades pequenas? Uma deficiência no meu entendimento. Mas e nas cidades fez pequenas, assim. as pressões sobre os vereadores podem ser muito mais violentas do que no Congresso Nacional. O deputado estadual, o federal estão mais distantes. Isso reforça ainda mais a necessidade de que os vereadores tenham a imunidade, as suas garantias. Sim, eu acho que sim, para isso. Eles tivessem as mesmas garantias dos parlamentares federais e estaduais. O problema de hoje é que nós vivemos essa maldição da política, ou seja, de achar negativamente que a solução pode vir fora da política, como achar que pode vir pelo Poder Judiciário. Não pode. Sem a política democrática, nós não resolveremos nossos problemas. Eu tenho que fazer o nosso primeiro intervalo. Eu vou sequenciar a partir desse tema que os senhores finalizaram a discussão, para a gente colocar no próximo bloco esse aprofundamento. Ficaremos, então, com uma democracia incompleta? Um governo de juízes. Isso. Os Estados Unidos tiveram esse problema. Uma democracia com 2 tipos de políticos, de primeira e de segunda classe. Serão considerados de primeira classe os deputados federais e os senadores, e de segunda classe os deputados estaduais e vereadores, a depender do último voto do Supremo Tribunal Federal. Em 1 minuto, a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube
TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Você também pode acompanhar este programa pelo canal no YouTube. Ele estará disponibilizado já a partir de segunda-feira. Aos domingos, às 23 horas, a edição original do programa Observatório, com reprises às segundas e sextas-feiras, às 22 horas. Para você assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos nossos debatedores e colaboradores, os professores doutores Rui Martinho Rodrigues, Rômulo Leitão e Martônio Monte Alverne. Estamos discutindo a posição do STF em relação às imunidades parlamentares e eu deixei no bloco anterior o seguinte tema para que os senhores possam discutir entre si. Teremos então, a partir de agora, a se confirmar a tendência do STF pela não permissão de que as assembleias possam, portanto, interferir nas decisões quando se tratar de prisão dos parlamentares. Vamos ter, então, dois tipos de parlamento, de primeira e de segunda classe, tendo primeira classe Câmara Federal e Senado, e segunda classe Assembleia Legislativa e câmaras municipais, a partir do momento que se nega, de certa forma, parte da imunidade, porque a imunidade formal, no caso aí, existe, mas a imunidade material passa a não existir para aqueles que estão mais próximos até das pessoas e das pressões políticas. Eu acho que, sem dúvida, eu espero que isso não aconteça, até porque as constituições estaduais repetem isso. Então, o Supremo Tribunal Federal vai estabelecer que as constituições, no caso do Rio de Janeiro, do Mato Grosso e a Constituição do Rio Grande do Norte, ou seja, cometeram alguma inconstitucionalidade ao estenderem essas prerrogativas para os membros das suas assembleias. Eu espero que isso não aconteça. Como eu disse no começo, eu acho que a questão não é tão complexa. Ela ganhou uma complexidade, como disse aqui o Romulo, pela má qualidade da representação política. Mas isso não é um problema do judiciário. Esse é um problema do eleitor. Esse é um problema do eleitor, esse é um problema da representação política, que tem que ser resolvido na com eleição, tem que ser resolvido pela política, na política, que deve resolver esse problema. Professor Rui, qual é o seu entendimento? Teremos, então, uma democracia como eu acabei de colocar aqui, grosso modo, de primeira e segunda classe? Olha, os Estados Unidos tiveram um problema de um governo de juízes. Mas resolveram o problema porque a Constituição americana não dizia que o número de juízes da Suprema Corte é imexível. Então, Roosevelt nomeou mais 4 ministros, ou 5, e mudou a composição da Suprema Corte. Já fizemos isso aqui também. Resolveu. Hoje, o Brasil não tem essa saída, porque a nossa Constituição diz que o número de ministros do Supremo é imexível. E agora eles vão até 75 anos. Então, essa composição do Supremo tende a demorar por mais algum tempo. E a questão do ponto de vista da compreensão da Constituição é simples, mas do ponto de vista político é muito complexa. E, de fato, como a conduta dos políticos criminalizou a política, não foi o trabalho do Ministério Público, ou da imprensa, ou do eleitor mal informado, foi a conduta dos políticos que passou a imagem de uma criminalização da política. E se criou uma ilusão de que haveria uma saída pelo judiciário ou até por outros caminhos mais heterodoxos. Mais heterodoxos. Então, eu não vejo uma saída no horizonte, sabe? Professor Rômulo, eu acho que a gente... Você funciona aqui com a dupla interpretação, né? De professor de Direito Constitucional e cientista político. Portanto... Não, mas no crediário eu coloco professor de Direito Constitucional. Eu sou professor de Direito Constitucional. No crediário é bom. Lá no carnê? Professor de Direito Constitucional. Professor. Eu acho que tem uma crise de legitimidade. Então, no momento que há esse vácuo de legitimidade política, o Poder Judiciário avançou nesse vácuo e com um discurso menos em defesa da Constituição e mais em defesa de uma moral, às vezes seletiva, às vezes muito etérea. A ministra Carmen Lúcia começa o voto dela ontem falando que o Brasil sangra
A corrupção está sangrando o Brasil. A gente gostaria de que ela aplicasse a Constituição e fizesse um julgamento com viés político, mas a função do Supremo Tribunal Federal é garantir a aplicabilidade da Constituição, é garantir a integridade do texto constitucional. Sem emocionalismo. E sem moralismo O exacerbado. guardião da Constituição está rasgado. Então, eu acho que o problema disso tudo é a crise de representatividade que a gente espera que a partir de 2018, com eleições gerais, comece um movimento de mudar essa situação. Tem um problema também de crise de liderança política no Poder Judiciário. Ou seja, o presidente do Supremo Tribunal Federal tem que ter uma liderança política entre seus pares, entre a comunidade jurídica, entre a comunidade de juízes, e isso eu não estou vendo liderança dessa natureza há muito tempo. Então, você quer que você vê? Às vezes você vê uma crítica contundente, mas o Supremo Tribunal Federal são 11 Supremos, 11 ilhas. Então, não duvide que daqui a pouco mais de 2 meses, 2 anos, sei lá, uma outra adinha, isso reverta. A questão da aplicação da prisão para condenado em segundo grau, uma semana depois, o ministro Gilmar deu uma decisão contrária ao entendimento do plenário. Ou seja, a questão está voltando a ser discutida novamente. Então, não acho que, respondendo a sua pergunta, que vá haver duas categorias. Níveis. Até porque está tão dinâmica a política do Supremo que pode ser que mude isso, inclusive no ano que vem, não se sabe. Quando você coloca aí que Previsível, está faltando né? liderança Ninguém no entendeu. STF e diz que se verificam ali 11 ilhas e são... 11 Supremos. Exagero. 11 Supremos, 11 porque tem Supremos. muita decisão monocrática. Né? Isso. Me traz aqui o que alguns estudiosos já estão chamando de patologia do STF, que são as individualidades. E essas individualidades não só pelas decisões, quer dizer, de cada um sobre quaisquer dos assuntos, mas também pelas vaidades. Aqui eu queria fazer uma ressalva do meu posicionamento, é que as decisões não são decisões unânimes. Então, existe um pensamento mais voltado para a Constituição, mais preocupado com a integridade da política, não que seja uma coisa consolidada, mas tem saído muito 5-6, então não é um posicionamento. As questões que a gente está discutindo aqui não são questões unânimes no Supremo Tribunal Federal, nem muito menos no âmbito do Poder Judiciário. Muito menos no âmbito do juízo de primeira instância, que eu tenho conversado, tem um posicionamento bem crítico em relação a muitas decisões do Supremo nesse palco que a gente está discutindo aqui. Não é um pensamento uníssono. Essa divisão, ela é pró-constitucionalismo ou pró apenas a politicagem que está contaminando, de certa forma, as fica decisões? Difícil o debate quando a gente, nesses tempos difíceis, como diz o ministro Marco Aurélio, Aurélio. Nesses tempos difíceis, estranhos, é difícil a gente conseguir fazer uma discussão que não seja puramente jurídica ou puramente política, mas não partidária. Então fica mais difícil você apreender mais ou menos o pensamento, até porque eu não sou membro do Poder Judiciário. Pois não? Eu gostaria de falar, Arnaldo, para lhe dizer a respeito desse aspecto dos 11 ministros do Supremo. Há um trabalho recente da Fundação Getúlio Vargas que o título é 11 Supremos. A prevalência da decisão monocrática sobre a decisão colegiada, o que é uma disfunção de um órgão colegiado. Por que um órgão colegiado existe? Para que a decisão seja colegiada, seja amadurecida. O que nós temos no Supremo é o contrário. A presidente, essa falta de liderança a que o Romulo se refere é real. Quem assistiu, por exemplo, o julgamento relativamente ao caso do senador Aécio Neves viu a absoluta inaptidão da presidente Carmen Lúcia para conduzir um julgamento daquela magnitude numa confusão. E o Poder Judiciário, meus amigos, eu queria dizer aqui também, não escapa da corrupção. Ou seja, da corrupção, da troca de favores, da reciprocidade. O Supremo Tribunal Federal não resolve os seus problemas internos, ou seja, que tem relativamente a parcialidade